Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Aqui quem fala é a Mameto Ninganga. O vídeo de hoje vai ser... Eu vou tentar trazer uma diferenciação, tentar não, porque eu acho que dá para fazer fácil, sobre misticismo e ocultismo, né? E alguns perigos sobre a questão ocultista. Bom, misticismo, inclusive tem até, acho que no dicionário, né? É aquele indivíduo místico, né? Ou aquele que busca o misticismo, é o indivíduo que busca transcender, né? Se iluminar ou evoluir, né? Sem a ajuda de intermediários, ele com ele próprio, né? Ele, através da própria força, através da própria energia, através das próprias possibilidades. Já o ocultista, ou o ocultismo, né, ele é chamado de ciência, porque na verdade ela é uma paraciência, ou seja, tudo aquilo que está fora da ciência que nós conhecemos aqui, né, no nosso planeta, as ciências naturais, as ciências que são provadas e comprovadas, tá? Então o ocultismo, ele sempre vai trazer essa questão de tudo aquilo que está fora, né? Exo e intro, né? Exoterismo e esoterismo, né? Então, aquilo que está fora e aquilo que está dentro, né? Tudo aquilo que é mais amplo. Então, o ocultista, ele não se atém a uma escola somente, né? Ele busca, né, outras fontes de conhecimento, outras escolas iniciáticas ou outros tipos de conhecimento para ir formando, né, aquilo que a ciência, a própria ciência hoje não explica, ou que de uma certa forma sim explique, mas que possa ter um outro contexto também, tá? Isso é o ocultismo. Então, o ocultismo, ele não, ele busca sim o que está externo, mas também busca aquilo que está interno, tá? E ele permeia todos os campos, todas as vertentes espirituais, né? A partir do momento que ele começa a buscar, né? Várias formas de pensamento, várias formas de conhecimento, ok? Qual é o perigo, né? As pessoas às vezes se encantam com as coisas, né? E existe aí um alerta. O misticismo nem tanto, porque o misticismo é muito mais a pessoa com ela própria, né? Com ela buscando a própria evolução, a própria iluminação, seja para que lado for, né? Mas o problema é quando a gente vai para o ocultismo, e é importante esse alerta, né? Porque embora eu seja ocultista desde quando me conheço por gente, a gente precisa entender quais são os motivos que nos levaram para essa trilha, né? Para esse caminho, ok? A gente vê muito pessoas, principalmente hoje, né? Quando era mais nova era menos, mas hoje tem muito, né? Pessoas que se sentem excluídas, pessoas que se sentem, sabe, os patinhos feios da sociedade, aquela que não se adequa, ou aquela que se sente sozinha, ou que se sente abandonada, ou que tem um nível de carência grande. Veja, esses dias eu estava falando com meu marido sobre isso. Existe dentro das escolas iniciáticas, ou dentro de seitas, ou dentro até mesmo da Quimbanda, né, que eu vejo como culto, pessoas que nos buscam, né, por carência.
por sonhos de grandeza, por vontades daquilo que ela não consegue conquistar sozinha, tá? Então ela vai em busca, né, do ocultismo como um facilitador daquilo que ela não é capaz de fazer sozinha, ou de buscar sozinha, né? Ou de viver muito bem, muito pleno com ela própria, né? O que é, por exemplo, o que o místico faz, tá? Então, o que acontece muito, e eu vejo isso, na verdade eu sempre vi, mas hoje parece que está muito maior. As pessoas se tornam reféns daquilo, tá? Se tornam reféns de seitas, de cultos, né? Porque ali ela também tem uma interação social de pessoas, às vezes tão malucas quanto elas, tem possibilidade de ter um micropoder ali, né? Igual a igreja, né? Que você tem aqueles servos leigos lá, não deixa de ser uma necessidade de ter um micropoder, né? De se achar importante perante um contexto social. E não é diferente, tá? Não é diferente, entenderam? Então, existem vários motivos que as pessoas procuram, né? O ocultismo e até mesmo a quimbanda, ok? É difícil, é muito difícil as pessoas buscarem, eu já vi, claro, e eu sou uma dessas pessoas, buscarem o ocultismo porque de alguma forma fazia parte delas, entendem? É algo que ela não tem como se desvincular, né? Eu já tentei, inclusive, tá? Não vou mentir, não, eu nunca minto. Já tentei, sim, abandonar tudo, né? E não consegui, simplesmente não consegui, né? Já pensei em tudo isso que eu tô falando pra vocês. Então, eu falei, não quero mais nada. Quero mais nada, eu tô fora. Vou pegar todo o meu conhecimento, vou guardar no baú e deixa pra lá. Mas no final eu não consegui, porque tem coisas que sim fazem parte da gente, né? Até mesmo muitas vezes a gente não consegue nem explicar. E muitas vezes sim, eu busquei explicações para as coisas que eu via, para as coisas que eu ouvia, né? Para as coisas que eu sentia, eu busquei explicações, eu queria explicações. Não era uma mera curiosidade, né? Isso é outro ponto também. Muitas pessoas buscam, né, o ocultismo por curiosidade, né? Não tem noção de fato onde eles estão pisando. E às vezes, não, muitas vezes, o ocultismo pode ser um caminho muito, vamos colocar assim, denso, trevoso, né? Não é um caminho fácil, não é, porque ele se abre em vários outros caminhos, em ramificações, e parece um labirinto. Então você acaba muitas vezes se perdendo nesse labirinto, entende? Então precisa ter muita clareza, precisa ter muita paz, calma, paciência, porque muitas vezes a gente tem que fazer todo um caminho de volta para o ponto de partida e recomeçar, né? Isso é muito comum, né? Porque a gente estuda, a gente quer aprender, né? A gente quer entender e de repente aquele caminho pode trazer outros conhecimentos e muitas vezes não traz nada, traz mais confusão, traz coisas insanas, né? Enfim, uma pessoa que adentra o ocultismo, ela não pode ter problemas de desvios, de transtornos mentais, não pode, nem psicológicos, não pode, tá? A chance disso ficar muito louco e a pessoa perder, sabe, a noção de realidade é muito grande, tá? Se ela tem qualquer coisa dessa natureza, precisa fazer tratamento. Eu nunca aconselho. Eu falo, gente, não, esse caminho não é para você. Não é. Sabe? Vai ser místico, vai ser, sei lá,
vai rezar, vai orar, não sei, né? Mas esse caminho não é para pessoas que possuem, sim, essas fraquezas mentais e psíquicas, tá? Porque exige demais do nosso equilíbrio, né? Para não pirar, para não se perder ao ponto de nunca mais se achar, tá? Curiosidade, né? Não tem aquele ditado, curiosidade matou o gato. Então, pessoas que se adentram no ocultismo por mera curiosidade, normalmente ficam no raso, né? Ficam ali na superficialidade. Porque se ela avançar, né? Curiosidade matou o gato, né? Existem outros pontos também, bem sério, que é ganância, né? Às vezes a pessoa nem sabe o que está fazendo, nem sabe o que significa aquilo que ela está se metendo, mas ela ouve uma promessa de alguém, provavelmente alguém muito do safado, porque não se promete isso para ninguém, né? Que ela vai se tornar milionária ou que ela vai ter riqueza, tá? Isso não se promete para ninguém porque não depende somente de magia ou de bruxaria, tá? Tem muitos outros fatores que englobam esse tipo de energia para uma pessoa, né? Aí a pessoa vai lá, faz um pacto, sabe lá com quem, porque não são deuses, né? Não são nada disso, né? E pode muitas vezes piorar a vida muito, né? Se ela tivesse ficado quieta, vivido a vida dela, andado no caminho dela, estudado, trabalhado, né, investido, ela teria um resultado muito melhor, né, e muito mais tranquilo, tá? Ah, mas Mameto, você não faz trabalhos, magias de prosperidade? Sim, eu faço, né? Mas antes disso ser feito, eu olho várias esferas, vários aspectos da vida da pessoa e eu não vou prometer nada, porque se ela também não caminhar, ela não vai ter nada. Não adianta. Eu costumo dizer que Exu dá caminho, né? Exu, de uma certa forma, facilita as coisas dando aquela energia. Agora, se a pessoa não tem nada, se a pessoa não estuda, se a pessoa não trabalha, se a pessoa não busca, né? Não busca aprender mais, se especializar e etc. Não tem como. Não tem. Eu sou bem franca. Eu sinto muito, não vai funcionar. É melhor nem fazer, né? E também não existe promessa, né? A gente não pode prometer algo que é inerente muitas vezes ao destino da pessoa, né? Se eu mudar o destino de alguém, a coisa pode se tornar muito grave, né? Muito grave. O que adianta, como eu já vi, a pessoa fica milionária durante um ano e morre. Eu brinco, eu falo que o Exu apertou o botão do reset. Puf! O projeto não deu certo. Vamos destruir para construir de novo. Então, assim, existe, tá? Não fica achando que foi porque a pessoa fez pacto, sei lá com o quê, e ela morreu por causa de pacto. Não. E eu já vi muitos desses casos, né? Da pessoa tá indo bem ali, conseguiu atingir o glamour, a riqueza, seja lá o que ela queria da vida, não durar um ano, né? Aí você fala assim, não, foi porque é a cobrança do pacto? Não necessariamente, muitas vezes não é pacto, né, com nenhuma entidade trevosa, assim, a esse ponto, entendem? E outra, entidades desse porte, é só continuar dando o que eles querem e tudo funciona muito bem. Não é um problema, né? Não, é que você mexeu no destino dela. Não era para ela ter feito aquilo, não era para ela ter atingido as coisas daquela forma, ou de repente naquele tempo, né? Não que não existisse isso no caminho dela. Então isso é muito sério, isso é muito sério, né? Então as pessoas que buscam o ocultismo por ganância, normalmente não se dão bem no final não, tá? A coisa pode se tornar muito complicada e depois aí vai falar que a culpa é do mestre, a culpa é do sacerdote, a culpa é
do mago, do bruxo. Não, né? Ele deu o que você queria. Talvez ele pudesse ser um pouquinho mais honesto em te contar o que pode acontecer, né? Dentro daquele contexto. Mas aí é cada um, né? Eu falo. As pessoas não gostam, mas eu falo. Né? Se eu olho ali e falo, não vai funcionar por causa disso e disso e disso, a pessoa muitas vezes não volta mais. Mas tudo bem, eu prefiro assim, porque se amanhã ou depois ela fazer alguma besteira, quem sabe ela lembra do que eu disse, né? Eu não quero o dinheiro de ninguém com a desgraça dele. Não acho correto, né? Ah, a pessoa se desgraçou e eu me dei bem. Que vantagem de fato eu levo? É verdade. Que vantagem eu levo nessa história, né? Eu tô aqui para ensinar, tô aqui para fazer a pessoa realmente crescer, né? Não necessariamente no dinheiro, né? Sim, conhecimento, em sabedoria, em ter um olhar diferente, talvez, para a vida, né? Talvez uma coisa muito mais simples, não, vamos ensinar o abracadabra da magia. Não, às vezes é algo muito mais simples, né? Que muda toda a vida de uma pessoa. Então, é complicado, né? As pessoas, às vezes, com essa ganância, com essa questão de poder, se perdem de uma forma muito complicada. É o que eu falo para muitas pessoas que me procuram quando querem entrar na quimbanda e acham algumas vezes um absurdo as regras da casa, né? Eu falo, olha, quem tem vontade, quem quer de fato e entende isso como um chamado ou como uma possibilidade sim de aprendizado, fica de boa. Ah, mas demora anos. Fica de boa. Porque a pessoa realmente é honesta, realmente ela entende que aquilo faz parte dela, tá? Pessoas que são gananciosas, pessoas que são curiosas, não ficam, porque não aguentam, né? Não aguentam as regras, entendem? E é isso que eu quero. Eu tenho certeza que quando o seu Tata Caveira me colocou essas regras, ele conhece mais o ser humano do que eu, por exemplo, né? Ele sabia, né? O que vem de gente curiosa, o que vem de gente gananciosa, o que vem de gente querendo entrar na quimbanda. Teve uma vez um cara que me perguntou em quanto tempo ele se tornaria tata. Eu falei assim, mas escuta, eu nem sei se você tem caminho para ser tata. Não, porque meu objetivo é ser tata. Como se ele tivesse condições de decidir o próprio caminho nesse caso. Não tem. Não tem. Se não for o caminho dele, se o Exu dele, os outros Exus entenderem que o cara não está preparado, ele não tem condições, ele não vai ser, pelo menos não na minha casa. Talvez em outro lugar aí que tá querendo tirar o dinheiro do povo, tá bom, né? A pessoa paga lá 30, 40, 50 mil reais, até mais, né? Depois que eu vi pacto por 150 mil reais, né? Tudo é possível. Então, assim, né? Não é minha preocupação. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, inclusive, explicando para vocês, né? Sobre essas questões, a diferença entre místico e ocultista, o que é de fato o ocultismo, né? Embora pareça superficial o que eu estou dizendo, mas é que tem vários caminhos, né? E o ocultista, de fato, ele não busca um caminho só, ele busca vários caminhos, né? Ele vai cada vez mais se aprofundando em vários caminhos. Sim, acontece da gente chegar lá vamos dizer assim, nesse aprofundamento, nessa raiz, né? Nesse caminho. E a gente olhar e falar, cara, isso aqui não presta pra nada. Não tem sentido nenhum, não funciona, nada. Ou seja, caminhei e parece que a gente perdeu tempo. Não se perde tempo, né? A gente retorna para a origem e busca outros caminhos. Então é normal, é normal. Tem muita gente louca. A humanidade sempre foi muito louca. Nossa, tem coisas que eles escrevem. É que eu tenho 49 anos, já estou nessa estrada há décadas.
Então, quando eu começo a ouvir alguém falando, ou quando pego um livro, né, porque eu compro muitos livros, quando eu pego um livro e começa, não, nos primeiros capítulos ali, começa a ler, eu falo, pego, fecho e guardo. Como eu falo, dá vontade de botar fogo, porque, assim, ou a pessoa quer vender aqueles livros, quer, de repente, conseguir algum tipo de fama, que no Brasil não vale nada, porque aqui o povo nem lê, né? Ou, não sei, a pessoa é doida mesmo. Porque não faz o menor sentido o que ela escreveu ali. Pelo menos não pra mim, né? Aí eu já nem perco meu tempo. Então, assim, eu já começo a trilha ali, já paro, mas na verdade é experiência, né? Aí a gente já para ali mesmo, já não perde tanto caminho, tanto tempo. Mas não era assim antigamente. Antigamente era pior ainda, né? Porque a gente não tinha essa rapidez de informação para a gente poder pesquisar, né, mais rápido e chegar a alguma conclusão antes de perder tempo, tá? De entrar em ordens iniciáticas, de você olhar. Eu entrei em umas duas aí, que eu olhei e falei, sinto muito, mas isso aqui não é pra mim não. Acontece, né? Deu ficar lá alguns meses, eu olhar e falar, não, 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 tô me enrolando demais. Isso aqui não tem nada a ver. Então, saí, né? Saí. Fui buscar outras coisas, outros caminhos, tá? Enfim, é isso. Então, essa é a diferença entre misticismo, ocultismo, né, as razões e os perigos da questão do ocultismo, porque tem coisas muito sérias, muito bem aplicadas, muito bem estudadas, mas tem coisas que são aventuras e perigosas até, no sentido de realmente acabar com a vida de uma pessoa. Aí você fala assim, mas como que você sabe disso? É porque eu estudei, é porque eu vi, porque sim, né? Eu pratiquei, porque o ocultista ele é prático, né? Ele tem que sair da filosofia. E me dei mal. Me dei mal. Né? Só é o que eu sempre falo, sorte que eu tenho meus respaldos, sorte que eu tenho, né? A quimbanda, né? Sempre tive a quimbanda na minha vida, né? Então, assim, foi realmente uma aventura que podia acabar muito mal, muitas vezes, tá? Enfim, é isso. Um beijo da Mameta Ninganga pra vocês. Tchau, tchau.